Valendo. Viu? Meus amigos, aqui estou. Sou eu, Assis Ângelo. Sou jornalista, vocês sabem. Amo profundamente de todas as maneiras essa cidade chamada São Paulo. Eu estou em São Paulo neste instante. É nessa cidade, a quinta maior do mundo, ou quarta, onde transitam todas ou quase todas as línguas do mundo. Uma cidade feita por nordestino, por aventureiros, por gente que andou aqui buscando e fazendo o seu destino. Pois é, o homem, o sertão e a cidade grande. Aventuras de um nordestino vencedor em São Paulo, Ceará, Pernambuco e Bahia. Pois é uma história muito interessante. Esse cidadão, hoje com 95 anos, o livro é escrito pelo filho dele, o Moacir Assunção. Jornalista, pernambucano, desbravador em São Paulo. Pois é, são muitas as histórias a serem contadas, de todas as formas, musicais, inclusive, literárias, inclusive, incluindo a poesia. Todos os grandes passaram por São Paulo. E os que não passaram vão passar. Pois é, eu vou aqui apresentar a vocês um time muito bonito que está comigo. Esse moço aqui, Darlan Zucchi. Olá, Darlan. Boa tarde a todos, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. E onde esteja você, meu amigo, minha amiga. É isso? Meu amigo, minha amiga. Você é da Bahia, não é? Sim, Bahia. De um lugar chamado Melancia. Pois é. Que engloba o Paiaiá. Paiaiá é a periferia da Melancia. A propósito, o homem que está atrás da câmera é do Paiaiá. Quem é ele mesmo? Carlos Silva, o locutor Carlos Silva, da Rádio Conectado. Rádio Conectado. Está aí em São Paulo também há bastante tempo. Também. Pois é. Um pouco ali mais à distância tem o Moacir Assunção. Sim. De quem já falei um pouco, o autor desse livro. O personagem central desse livro, uma biografia, é o pai dele. É isso mesmo, Moacir? É isso mesmo, caro Assis, amigos e amigas. O personagem é meu pai, que é um dos primeiros migrantes nordestinos a chegar em São Paulo na década de 40, mais especificamente em 49, onde veio inicialmente para o interior, depois voltou para a capital e depois construiu uma carreira. Ele tinha 22 anos na época, voltou para o Nordeste e construiu uma carreira lá de comerciante e também entrou na política, se tornou prefeito de uma cidade, vereador de uma pequena cidade do sertão nordestino, chamada Trindade, lá em Pernambuco, onde nasceram os filhos. Né? É uma história muito curiosa, muito interessante, cheia de lances pitorescos, né? Uma história de um vencedor, como eu coloco aí no intertítulo do livro, exatamente. Né? De alguém que conseguiu vencer todas as dificuldades e vencer, inclusive, na cidade grande, em 2 vezes que ele esteve aqui. A primeira nos anos 40, depois no fim dos anos 70. Bom, em 1949 chegou o seu pai a São Paulo. Como era o nome dele? Meu pai se chama Moacir Assunção, eu sou filho, né? Temos o mesmo nome. E meu pai é cearense de Iguatu e hoje está com 95 anos. Claro que já não tem mais muitas memórias, mas no livro ele conta toda a trajetória dele desde a idade de 5 anos. Ele ainda se lembra de quem foi a primeira pessoa quem foi o padre do batismo dele. Nasceu numa cidadezinha, na época uma cidade relativamente grande, Iguatu, no sertão cearense, a terra de um dos compositores do Luiz Gonzaga, né? Do Humberto Teixeira, se não me engano, né? Perfeitamente, terra de Humberto Teixeira e também do grande maestro Eleazar de Carvalho. Eleazar de Carvalho, exatamente. Né? Iguatu. 3 anos antes, o pai dele, do Moacir, o Moacirzão, o grandão, o velho, o pai dele, chegou em 1949. 3 anos antes, chegou nesta mesma cidade, São Paulo, um cara chamado Guriatã de Coqueiro. O Guriatã de Coqueiro, ele era alagoano, grande tocador de viola, uma voz bonita, uma pessoa incrível. Tive a alegria de conhecê-lo. Pois bem, aqui já fomos apresentados a vocês, já apresentei a vocês o Darlan Zucchi, o Silvio, o Carlos Silva, o doutor, agora o Moacir, e aqui ao meu lado, também à direita, do lado esquerdo do meu peito, tem um querido amigo, também Bill Richberg.
O Bill, ele é paraibano de... Onde mesmo? Los Angeles. O Bill, meus amigos, minhas amigas, ele é jornalista, ninguém é perfeito, né? Ele morou bom tempo em São Paulo, foi presidente da Associação dos Correspondentes Internacionais, né? Então ele conhece São Paulo que nem a palma da mão. Então eu gostaria que ele se apresentasse um pouquinho melhor para vocês e dissesse o sentimento que ele tem, que ele guarda na memória sobre essa fantástica, fabulosa cidade de São Paulo. Obrigado, Cis, pela introdução e oi para todo mundo aí. Eu, de fato, sou de Los Angeles, da Califórnia, moro agora em Paris, mas eu fiquei aqui 22 anos no Brasil, praticamente tudo em São Paulo. E eu estava lembrando, quando o pessoal estava perguntando, pedindo uma matériazinha sobre o aniversário, relacionado com o aniversário de São Paulo, eu pensei num fato que a rivalidade e a trajetória dos correspondentes no Brasil tem muito a ver com a história de São Paulo no século XX. Então, até o ano 1960, mais ou menos todos os correspondentes no Brasil estavam no Rio, porque era capital, também o centro financeiro, também o centro cultural, também etc, etc, etc. E aí, quando entrou Brasília, quando levaram o governo para Brasília, logicamente nenhum correspondente queria ir para Brasília, então grande parte ficou no Rio. Só que aconteceu uma outra coisa. O setor financeiro, os bancos, os investidores, essas coisas, começaram a migrar para São Paulo. Porque eles também tinham que tomar uma decisão se fosse ir para Brasília, estar perto do governo, ou estar em São Paulo, perto onde já tinha muita indústria, já tinha muitos clientes. Optaram, os bancos e as outras entidades financeiras optaram a passar para São Paulo. Com isso, começou, porque a cobertura econômica que tem tanta importância, começou a crescer muito o número de correspondentes de São Paulo, a partir da década de 60, 70, especialmente quando abriu a oportunidade para os estrangeiros entrar na Bolsa nos inícios dos anos 90. E a gente tinha uma briguinha com a Associação do Rio, naquela época, que eu já era, nos anos 90, presidente da Associação de São Paulo, que eles ainda consideravam, se apresentavam como Associação Nacional. Só que a gente não tinha nenhuma relação com eles. E a gente tinha até mais sócios, porque as agências vinham aqui, o Bloomberg, a Reuters. Bloomberg tinha todo um andar num prédio na Berrini. A Reuters tinha um prédio perto da Gazeta Mercantil no Marginal, Pinheiros. E aí a gente tinha essa meia briguinha e a gente acabou vencendo, de certa forma, que o pessoal do Rio assumiu que não era mais nacional e que, de fato, certo fato, o São Paulo tinha mais peso. Então, uma lembrança com o aniversário, lidado com essa coisa de ser correspondente, que eu lembrei na hora. Muito bem. Esse é o Bill Richback. Pois é, São Paulo. São Paulo foi fundada no dia 25 de janeiro do ano de 1554. O padre Manuel da Nóbrega foi dos jesuítas o primeiro a chegar e a liderar o grupo de jesuítas. Ele chegou em 1549. Em 1553 foi a vez de chegar o José de Anchieta, de Espanha, né? E na inauguração da vila de São Paulo, de Piratininga, naquele dia, era um domingo, da celebração da primeira missa em São Paulo, celebrada pelo padre Paiva, Manuel Paiva, né, que era da equipe, do time do Manuel da Nóbrega e também do Anchieta. Uma curiosidade, naquele dia, de manhã, final de manhã, o
o celebrante contou com um auxiliar muito interessante como coroinha, ajudante da missa, o José de Anchieta. E a vida foi correndo, foi passando, quando chegam os jesuítas no Brasil, desembarcam em Salvador, mas eles vêm para São Paulo, e quando o padre Manuel da Nóbrega chega em São Paulo, ele se espanta com a presença de um cidadão chamado João Ramalho. O João Ramalho era um português, ninguém sabe se degradado, se bandido, se não sei o quê, náufrago, não se sabe exatamente como ele chegou. Talvez num disco voador, quem sabe, né? Ninguém sabe de fato como ele chegou aqui. O fato é que ele, quando encontrou o João Ramalho, ele espantou-se. João Ramalho pelado, com a piroca para fora, aquele jeito como um índio e tal coisa, só que ele era um líder político naquela hora, naquela ocasião. Ele já tinha, a essa altura, se transformado em amigo do Tibiriçá, que era o cacique que mandava no time, né, dos índios tupiniquim, não é? Era muita gente, e ele tinha a condição de simplesmente reunir quantos índios ele precisasse para uma guerra, para uma luta. E isso fez ele em alguns momentos. Ele podia juntar até 5.000 índios de um dia para o outro, para se ter a ideia do domínio político que ele tinha, inclusive com o chefe Tibiriçá. Com a filha dele, uma das filhas dele, ele casou, que foi a Bartira. O João Ramalho casa com a Bartira e, de tabela, vai fazendo filhos com as irmãs de Bartira também. Em resumo, o português João Ramalho é o cara, é o branco, que começa a manter relações sexuais com as índias aqui em São Paulo. É um mameluco, né? Ele tornou-se o pai dos mamelucos, o pai de São Paulo, o pai da paulistanidade. Quer dizer, ele foi muito importante na formação da cidade de São Paulo. É um personagem ainda para ser devidamente contado, uma história a ser contada é a história dele. Pois é, e ali muita coisa aconteceu, de lá para cá muita coisa aconteceu, muita água passou pela ponte, e o motivo também dessa nossa conversa, evidentemente, que é a música de São Paulo. São Paulo, a quarta ou quinta maior cidade do mundo, ainda não tem um hino oficial para dizer de seu, né? Eu agora passo a palavra para a roda, para a gente comentar um pouquinho sobre as músicas da cidade de São Paulo, sobre a musicalidade, a poética paulistana, a pessoa, o ser paulistano, né? E tudo começou com João Ramalho. Vamos conversar com o historiador, o Darlan Zurk, com seus 43 anos de sabedoria, certamente nos perguntará alguma coisa. 18 de São Paulo. Tive o prazer de conhecer, agora estou conhecendo hoje Bill e Moacir, já conheço Assis já há alguns anos. Estamos aqui com uma espécie de converscote cultural. Assim, se aposta em alguma música para ser hino, ou esse hino ainda vai ser criado, ou nunca vai ser? Há muitas músicas, Zurkis, muito importantes, muito reveladoras para a cidade. Se eu tivesse a condição, o poder de bater o martelo e indicar uma música, eu indicaria umas 10, mas uma delas estaria abrindo São Paulo de Todos Nós. É uma música, é um poema de um estrangeiro, de um egípcio, que teve a sua formação intelectual em Nancy, na Universidade de Nancy, França, e mora hoje em São Paulo, e mora há muitos anos. E nessa letra, nesse poema, ele simplesmente se coloca no lugar de um judeu, de um nordestino, de todos os povos que vieram para São Paulo e aqui encontraram guarida. Esse poema é de um cara chamado Peter Ludwig Alusch, e foi musicado por um mineiro, veja você, chamado Theo Azevedo. Então, São Paulo de Todos Nós, eu daria nota 10. Interessante. Alguma consideração aí, Bill e Moacir? Tem tantos, mas eu que venho mais na cabeça, assim, de primeiro lugar, são as músicas do Tom Zé. São Paulo e Angélica, Consolação. Eu acho que ele captou muito o sentimento
da cidade, da forma de pensar da população e simbolicamente. Eu chamaria atenção para isso. O Tom Zé, a propósito, é o baiano de Irará. Irará é uma pequena cidade lá da Bahia que dista 137 quilômetros de Salvador. E o Tom Zé está em São Paulo desde 1968. Foi quando ele escreveu e musicou o poema São Paulo, meu amor. São Paulo, né? Baseado lá no como é que chama lá, do filme lá francês, né? Em cima da temática lá da bomba atômica, né? Ele é o cara que mais compôs sobre São Paulo. Eu já contei mais de 30 músicas, né? Depois que eu perdi a visão. Antes eu tinha contado 32 músicas, só que após eu perder a visão muita coisa aconteceu e eu passei a não enxergar nem a contar nada mais deliberadamente. Mas Tom Zé é uma figura altamente representativa para a musicalidade, para a paulistanidade, tá certo? É um ser de expressão muito grande nessa cidade que acolhe gente do mundo inteiro. É isso mesmo, Assis? Eu gosto muito do Tom Zé, meu caro Assis e colegas. E eu, agora, se eu fosse dizer uma música que eu acho que tem a cara de São Paulo, eu cheguei em São Paulo em 78, era office boy numa agência de turismo aqui na Praça da República, aliás, do lado de onde eu estou morando agora. E uma música que sempre me chamou a atenção era aquela música do Billy Blanco, que depois eu tive a oportunidade de entrevistá-lo como repórter do Diário Popular. Eu fui como repórter da revista Já, na ocasião, entrevistá-lo, lá em Copacabana, no Rio. É aquela música que tem um refrão que tudo que é paulistano conhece, porque São Paulo é efetivamente a cidade do trabalho. Olha a hora. Vambora, olha a hora. Aquela cidade que nunca dorme, aquela cidade que dá a impressão que você está chegando de manhã e está todo mundo levantando as portas. Vambora então, que está aí presente na programação da Rádio Jovem Pan, né? E aí o Billy Blanco é um personagem que eu achei fantástico, gostei muito de entrevistá-lo. E eu acho que a música dele tem a cara de São Paulo, assim. Mas São Paulo é uma coisa maravilhosa, né? Eu me lembro, você falou aí do Anchieta e do Nóbrega, né? Eu lembro que teve uma época, e eu acompanhei essa polêmica como jornalista, que tinha uma briga entre a comunidade portuguesa e a comunidade espanhola. Cada um dizia que o fundador era o Nóbrega, ou para os portugueses, ou era o Anchieta para os espanhóis. Já que Anchieta é das Ilhas Canárias, é canarinho, né? No fim das contas, você vai ver que São Paulo é uma cidade que ela tem muitos fundadores, né? O fundador, posso que eu diria, sabe quem foi? Sim. o João Ramalho. Porque ele chegou antes de todos eles. Então, foi o primeiro estrangeiro a pôr os pés no Brasil de São Paulo, né? E São Paulo, no dia 20... Aliás, o nome São Paulo, dado à cidade e também ao estado, inspirado na conversão do apóstolo Saulo, ou Paulo, né? Que Sim. Ele era um perseguidor dos cristãos, né? E ele converteu-se. Em Damasco, ele indo lá no deserto, um raio, não sei o que lá, luz forte, o cega. Ele ficou cego e ouviu uma voz, que seria a voz de Jesus, né? Saulo, porque persegues os cristãos, não sei o quê. E aí ele se converte e vira um católico intenso, e tanto que a história bíblica se divide em dois livros, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. E no Novo Testamento, a boa parte, quase por inteiro, é tudo escrito pelo apóstolo Saulo, o São Paulo. Não é isso? Sim. Você falou dessa rivalidade aí. Ninguém quer ser pai de filho feio. Mas não é mesmo? Não é mesmo? Só o meu pai que assumia, né? Assumia. O Assis Ângelo é meu filho. Por piedade ou por... Não, eu não sei. O cego sou eu, não era ele, entendeu? Ah, bom. Mas assim, em relação a essas homenagens a São Paulo, até Assis caiu nessa condição de homenagem a São Paulo por uma música, que não é feia, viu, Assis? Sem querer puxar seu saco. Opa! Essa música, embora eu acho que Tom Zé tem mais uma... Evidentemente, tem eu sou mais... profissional. Tem eu sou mais... um amador, eu sou... Mas fala um pouco dessa música. Eu sou um eterno aprendiz. Foi com quem essa música? Parceria com quem? Não não sei, você está falando de que Declaração de Amor a São Paulo? Isso, que está musicada, né? Tá, é um poema meu, eu declamo esse poema, é um poema longo e convidei à época o queridíssimo amigo
o Oswaldinho da Cuica para me acompanhar na gravação em estúdio. Ele foi e fazendo a questão de tocar todos os instrumentos possíveis de percussão. E assim foi feito. Declaração de Amor a São Paulo. É isso aí, procurem aí no YouTube, procurem por aí que vocês vão achar. Que bom que você tenha gostado. Mas existem mais de 3.000 títulos musicais sobre a cidade de São Paulo. Resultado de uma pesquisa longa, que durou 23 anos. Né? Fizemos um trabalho de ocupação de espaço no SESC, na unidade SESC Santana, isso em 2012. Né? E agora estamos aqui no newsletter Jornalista e Companhia, mostrando o outro viés, um novo viés dessa pesquisa, onde faço o destaque, dou como destaque exatamente o fato dessa cidade incrível, fundada no ano de 1554, ainda não ter um hino oficial. Eu acho que está na hora de a Câmara Municipal de São Paulo se mobilizar para isso, abrir editais e mobilizar o Brasil em busca, num grande concurso musical, em busca para se mobilizar a busca do hino que essa cidade, eu não diria que precisa, mas faz bem, né? Uma cidade ter hino. É a única capital do Brasil que não tem hino oficial. A única. Está na hora. Ô gente, ô pessoal, cadê a cabeça boa? Cadê a inspiração? Vamos nos mexer, vamos nos mobilizar e encontrar um hino bem bonito para a cidade de São Paulo. Não é mesmo, maestro Júlio? Oh, meu Deus do céu. Vamos embora, gente. É assim mesmo, Moacir? Acho que vai ser muito importante a cidade ter um hino, né? São Paulo é uma cidade bastante, como se contou, né? Esses dados são impressionantes. É o centro financeiro do país, não só do Brasil, mas da América Latina, da América do Sul. Muito importante, a cidade mais cosmopolita do Brasil, tão cosmopolita quanto Nova York. Opa! Possivelmente, né? Eu tenho uma amiga, a professora Sônia Maria de Freitas, que pesquisa... Nova York não está no ranking das 5 maiores capitais do mundo, sabia? São Paulo está. São Paulo Nova York não é capital. Então... Mas tem o estado, né? Tem o estado de Nova York, mas capital é outro estado, é outra cidade. É outra cidade, mas tem o estado também, né? Não, mas eu queria dizer uma coisa. Talvez essa ideia, esse problema de não ter um hino é por causa da própria diversidade da cidade, das pessoas. Porque você tem tantos estilos diferentes e tantas pessoas com tantas coisas diferentes que se eu escolher um monte de gente não vai gostar daquele estilo, outro você pega outro não vai gostar daquilo. Então, porque você anda aqui e diversidade é total. Eu estava no metrô ontem, tinha um homem de saia, tinha uma mulher de meia idade com uma máscara de Motorhead, que é um grupo, e ela tinha 50 anos, de Motorhead, que é um grupo de heavy metal. Você tem gente completamente diferente nessa cidade, então vai ser difícil agradar todo mundo, porque um vai querer um rap, outro vai querer um rock, outro vai querer um tipo Tom Zé, que é uma mistura de várias coisas, outro vai querer uma coisa mais tradicional, então vai ficar difícil. Agora, não que eu estou contra, mas vai ter esse debate. Muito Agora, bom. eu tinha uma pergunta para vocês, que eu estou morando fora. E a gente falou do Tom Zé, a gente falou de outras coisas mais antigas. Tem algumas coisas mais recentes que vocês estão escutando que são muito interessantes sobre São Paulo? Músicas? Eu passo para vocês dois aí, para o Moacir, para o Zuc. Talvez raps, eu já né? estou Raps. acompanhando A cena cultural hoje paulistana é muito forte com os raps, né? E eles falam de muitas coisas relacionadas a São Paulo, né? Então, esses grupos jovens da periferia que têm produzido alguma coisa nesse sentido, né? Claro que nada que tenha assim, a dimensão das músicas que a gente citou anteriormente, né? De um monstro como Tom Zé e outros, Billy Blanco e tantos outros, Caetano. O funk tá se alastrando em São Paulo, cresce bastante. O samba já perdeu bastante o espaço, mas continua ainda forte. Agora, a Bilbo se tocou no assunto interessante, porque assim, o hino nacional, a primeira versão do hino nacional, no caso pós-proclamação da República, ele criticava muito Dom Pedro II. Ele era ácido, o texto era um pouco ácido.
E o hino, às vésperas de completar 100 anos da independência do Brasil, não estava pronto. A melodia sim, né? Mas a letra não estava, foi feito um concurso, é provável, Bill, e os demais, que se for se debruçar sobre a questão do hino, vai ter que criar do zero, fazer concurso, não para evitar ciumeira, não aproveitar nenhuma música atual. E o hino geralmente tem aquele formato diverso, aquelas divisões em estrofes. Muito provavelmente vai ser feito um texto do zero. Vai ser feito e via concurso. Eu acho que é uma forma até mais democrática de organizar isso aí. Mas acho que não se debruçaram, nem sei se foi por causa dessa diversidade que Bill citou. Eu creio que nunca deram muita importância a isso, o tempo foi passando, mas seria interessante mesmo. Sendo a única capital que não tem, segundo Assis, faz sentido criar um hino sim. Já tem brasão, tem tudo. Tem brasão, tem bandeira e etc. Bom, minha gente, o papo tá bom, mas vamos parar por aqui, ó. O homem, o sertão e a cidade grande. A aventuras de um nordestino vencedor em São Paulo, Ceará, Pernambuco e Bahia. Vamos terminar por aqui, mas antes, encerrando, cada um de vocês eu gostaria que dessem uma mensagem de amor, um parabéns para São Paulo. Você primeiro, Zuc. Bom, quero agradecer a São Paulo pela acolhida, acolhe todo mundo e o amor é grande, espero retribuir de alguma maneira. Você, Moacir. Bem, São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Moro aqui há mais de 40 anos, quer dizer que boa parte da minha vida eu passei aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu fiz tem a ver com a história de São Paulo. Tive a oportunidade de ter uma coluna no Diário Popular contamos a história de mais de 150 bairros de São Paulo. E sou absolutamente apaixonado por essa cidade. Tenho um grande apreço e sou muito feliz por estar aqui. E mando um grande abraço a todos os paulistanos nascidos aqui ou de adoção nessa cidade maravilhosa que a gente vive. Você, Bill. Bom, como palmeirense, preciso mencionar o Palmeiras, que ganhou o Libertadores e agora vai para o Mundial. Então, isso é um orgulho para São Paulo, um time que dá continuação nas vitórias. Eu queria dizer uma outra coisa. Eu nasci em Los Angeles, morei 20 anos aqui e agora estou em Paris. E São Paulo, realmente, eu nunca vou perder a minha cidade natal, mas São Paulo é minha segunda casa, realmente. Bom, aqui de lado tem o título de cidadão paulistano, que a mim foi dado em 1998. Estou vivo. Um beijo, São Paulo! Obrigado.